O livro de Enoque, um dos textos mais enigmáticos da antiguidade, nos transporta para um mundo onde os céus e a terra se entrelaçam de maneira perigosa. Esta obra apócrifa oferece uma narrativa rica e detalhada sobre a queda dos anjos e a luxúria que selou seu destino. Escrito entre os séculos 3 e 1 a.C., o livro de Enoque apresenta um relato alternativo sobre a queda dos anjos, diferente da versão canônica sobre Lúcifer. Esses anjos, conhecidos como vigilantes, desceram à terra movidos pela luxúria e se envolveram com humanos, resultando no nascimento de uma raça de gigantes. De acordo com a sociedade gnóstica, esses anjos e seus descendentes gigantes, também chamados de Nefilim, introduziram no mundo práticas corruptas e proibidas. Os vigilantes ensinaram aos humanos o uso de metais para a guerra, a arte da feitiçaria e a astrologia, corrompendo a criação divina com seu conhecimento proibido. A Bíblia, em Gênesis 6, de 1 a 4, menciona brevemente a existência dos Nefilim, descrevendo-os como os heróis do passado, homens famosos. No entanto, é no livro de Enoque que encontramos uma descrição mais detalhada do impacto dessas criaturas na Terra. A luxúria e a corrupção trouxeram caos e violência, desfigurando o plano original de Deus. Cada anjo caído contribuiu para o aumento da iniquidade entre os humanos, ensinando-lhes práticas proibidas e perigosas. O anjo chamado de Asbeel foi que deu o mais maligno dos conselhos aos santos filhos de Deus, introduzindo-os às maravilhas e males básicos que vieram com o relacionamento com as mulheres. Este conhecimento trouxe grande perturbação ao equilíbrio divino, levando os humanos a pecar de maneiras nunca antes vistas. Outro anjo, Casdeja, foi responsável por ensinar à humanidade sobre espíritos e demônios. Ele também lhes mostrou os golpes do embrião no ventre e os golpes que acontecem através do calor do meio-dia. Essas revelações trouxeram uma nova dimensão de medo e controle ao mundo humano. A criação de uma raça de gigantes, seres meio anjos e meio humanos, é atribuída a Sherni-Haza, o líder dos anjos caídos. Embora algumas fontes mencionem variações de seu nome, como Samjaza, ele foi fundamental para o aprisionamento final dos anjos caídos e a consequente vinda do dilúvio, que marcou o fim de uma era corrupta. O livro dos gigantes, outro texto apócrifo, narra as histórias de alguns filhos desses anjos, como Ohia e Rahia. Infelizmente, grande parte deste manuscrito se perdeu ao longo do tempo, mas o que resta conta uma história de poder e destruição desmedidas. Entre os anjos caídos, talvez o mais intrigante seja Penemue, creditado por dar à humanidade a linguagem escrita. Com a escrita veio o conhecimento, e com ele, a destruição. Penemue é lembrado por ter conduzido a humanidade a uma era de morte generalizada e escuridão. Deus, indignado com a corrupção disseminada pelos vigilantes e seus filhos gigantes, decidiu intervir. Ele escolheu Enoque, um homem justo e temente a Deus, para ser o intermediário entre ele e os anjos caídos. Enoque, então, recebeu a missão de comunicar a sentença divina aos anjos rebeldes. O livro de Enoque detalha o julgamento desses anjos. Eles foram condenados aos confins da terra, aprisionados em abismos profundos e escuros. Esta punição eterna é referenciada no Novo Testamento na Epístola de Judas 1:6, que menciona os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Embora não haja uma descrição detalhada do julgamento desses seres celestiais no Novo Testamento, diversos versículos e passagens aludem a esse evento e às suas consequências. Segundo as Escrituras, uma parte dos anjos se rebelou contra Deus, escolhendo um caminho de desobediência e orgulho. Essa rebelião resultou em sua expulsão do céu e em sua condenação.
O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, menciona que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o juízo. 2 Pedro 2:4. Essa imagem dos abismos profundos e escuros simboliza a separação eterna desses anjos da presença de Deus e a punição por seus atos. As Escrituras não detalham a natureza exata da punição sofrida pelos anjos caídos. A imagem dos abismos tenebrosos representa um estado de separação e condenação. Além disso, o dilúvio foi enviado por Deus como uma medida definitiva para purificar a terra da corrupção. Noé, bisneto de Enoque, foi escolhido para construir a arca e preservar a vida na terra. A decisão de Deus de enviar o dilúvio é um ponto crucial tanto na Bíblia quanto no livro de Enoque, simbolizando um reinício necessário para a criação. A história dos anjos caídos no livro de Enoque é uma narrativa poderosa sobre as consequências da luxúria e da rebelião. Serve como um lembrete das fraquezas, até mesmo dos seres mais elevados, e das severas repercussões que seguem a transgressão contra a ordem divina. A história de Enoque também se entrelaça com a Bíblia, onde Noé, seu bisneto, constrói a arca para salvar a criação. A decisão de Deus de enviar o dilúvio para purificar a terra é um ponto crucial tanto na Bíblia quanto no livro de Enoque, simbolizando um reinício necessário para a humanidade. A história desses anjos caídos, conforme descrita no livro de Enoque, é uma narrativa poderosa sobre a rebeldia e suas consequências devastadoras. A Bíblia, em Gênesis 6:1-4, faz referência breve aos Nefilim e à corrupção trazida por eles, mas é no livro de Enoque que encontramos os detalhes vívidos do julgamento divino e do destino trágico desses seres. A luxúria destruiu os anjos do livro de Enoque, um eco antigo que atravessa os tempos, recordando-nos os perigos do desejo desenfreado e da corrupção moral. Embora a condenação dos anjos caídos já tenha ocorrido, o Novo Testamento fala de um juízo final, em que todas as criaturas serão julgadas por seus atos. Nesse contexto, os anjos caídos também estarão sujeitos a um julgamento definitivo. A queda dos anjos é frequentemente relacionada à história de Adão e Eva, pois ambos representam atos de desobediência que resultaram em consequências para a humanidade.